Olá, olá! Tá começando mais um Receitas para Ser Feliz. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa tendência que é a comunidade e as redes. Essa tendência das comunidades e das redes, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso nessa live de hoje. Minha convidada de hoje é a Maria Clara, que está tendo uma super experiência com isso, com comunidades. Eu também tenho experiência com redes. Então a gente vai bater muito papo sobre isso. Maria Clara já está chegando aí. Eu vou falar um pouquinho dela. Gente, a Maria Clara passou muitos anos aí de vida corporativa, trabalhando com comunicação. E agora ela está com foco principalmente na jardineira de comunidades, que é um trabalho que ela está fazendo de formação de comunidades, de cuidado com comunidades. Ela está também com um trabalho lindo junto com a Mônica, que é o Enica, o espaço de apreciação, que você pode praticar apreciação o tempo todo. E ela está também com o Desprensa, que é uma mentoria bem completa. A especialidade dela é comunicação, mas entra muita coisa legal nessa mentoria. Oi, Maria Clara, tudo bem? Oi, oi, Tudo Daisy. jóia? Tudo. Hoje eu tô brindando com café, porque eu li no Instagram que hoje é Dia Mundial do Café, e eu sou tipo coffee lovers, então, É pra quem é mesmo. coffee lover, Eu sou Dia super Mundial do coffee Café. lover também. Sou super. Ah, Olha a minha mãe aí na live. Minha mãe é difícil de entrar na live, hein? Oi, mãe. Tia vamos ver se a Marlene. minha aparece também. Oi, Marlene, Gabi, Mulheres do Futuro, com a Lorena. Ei, bem-vindas. Bem-vinda, Lorena, Gabi. Então, eu estava contando um Gabi. pouquinho sobre você, Maria Clara, antes da gente entrar no assunto de hoje, né? Estava contando desse seu lastro aí na comunicação de muitos e muitos anos. Falei um pouquinho da jardineira de comunidades, mas vou deixar você falar, você mesma falar já já. Falei um pouquinho do Enica e queria contar do Desprensa, quero aproveitar aqui em público que esse final de semana a Maria Clara me deu um presente, me convidou para uma sessão do Desprensa, que é um produto novo de mentoria que ela está montando, e foi muito legal, gente, muito incrível. Eu tive vários insights aí sobre esse trabalho que eu ando fazendo, de como fazer melhor, e não foi só na comunicação, foi inclusive muito insight em relação à parte interna do trabalho, em relação à autenticidade. Foi muito, 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 muito legal, viu, Maria Clara? Muita gratidão. Ah, eu que tenho que ser grata porque eu tive a chance de exercer a minha missão no mundo. Eu acho que isso faz toda a diferença, né, Daisy? Quando a gente fala em futuro e a gente tá nessa compreensão da gente, o trabalho ele deixa de ser um peso, porque isso me incomoda muito ainda, né? Nas pessoas virem assim e falarem, ah, eu quero descansar, eu quero parar de trabalhar. Cara, eu não quero parar de trabalhar nunca. Idem, idem. Meu filho fala para assim, mãe, não sei o que você faz para viver. Eu falei, então, meu filho, é meio complexo mesmo. Mas é tão bom. Eu não consigo pensar. Isso eu percebi com você e percebi depois que é tão bom que eu tenho que me fiscalizar no tempo, porque eu me entrego demais, assim, é muito, muito legal. E Compartilho. aí e vem de um lugar, né, que eu falei, estava falando, vou falar do experiência, apesar de que a gente vai falar de comunidades, enfim, tudo Não, das fala do redes. Desprensa. Eu quero que você conte um pouquinho dos trabalhos que você está fazendo agora. Ah, eu falo. Então, Desprensa eu até só tenho que trazer a minha gratidão para Marcela Bueno, que ela aparece aqui como a bruxa do futuro e a Mar do futuro, a Mar do futuro, né? O Desprensa, ela conseguiu me ajudar a perceber, e eu acho que isso tem a ver com rede também, então já vou trazer o tema, né? O quanto que a gente é potencializada quando a gente se conecta com as pessoas. Eu tenho muita compreensão e eu tenho muita facilidade de apoiar os outros nas suas transformações, de ter muita ideia para resolver, porque trago um repertório enorme de curiosidade, de pontos de vista. Eu, como jornalista, a jornalista que habita em mim, adora pesquisar, adora descobrir coisa. Eu vou deixando esse repertório dentro de mim e ele fica a serviço de ter ideias. Eu tenho facilidade para ter ideia para resolver questões que aparecem.
Esse é um grande diferencial. E eu fazia assim, né? Olha, putz, por que você não faz isso? Nossa, por que não sei o que lá? E a Marcela, que é fluxonomista também, e tem a Mar, que é a empresa dela, é uma aceleradora de negócios do futuro. Eu me entendi negócio do futuro e eu estou sendo acelerada pela Marcela, que é o máximo, né? Que legal, muito bom. E ela que trouxe essa percepção do dispensa, de um meio de vida meu que se chama clarividade, que traz todas essa potência, esses valores, esses atributos que formam a minha singularidade. E a gente é singular, porque em rede, cada ponto de rede é singular. Então, a gente se entender na sua singularidade é muito poderoso. Com certeza. E é o fim da competição. Porque se eu sou diferente de todo mundo, eu não preciso competir. Porque eu tenho o meu público, eu tenho o meu espaço. E a grande questão que a gente está descobrindo nesse momento, e eu aposto nas comunidades e nas redes, é como fazer com que essa singularidade seja percebida e tenha reciprocidade, inclusive financeira. Esse é o ponto para mim, né? Porque eu acho que a reciprocidade ela vai além. Então o Dispensa ele já traz essa brincadeira, esse bom humor que eu acho que é bem característico meu. A Marcela me ajudou nisso a fazer uma referência para a minha vida de jornalista, essa vida da comunicação que é minha há quase 30 anos. E a gente, em vez de a gente imprimir, como o passado, os modelos antigos fazem, de ficar pondo crença, colocando tem-ques, colocando modos de vida, você tem que se fazer desse jeito, você tem que, é o anti-tem-que. A gente desimprime. Muito legal. A gente faz um processo de retirada de tudo isso para chegar na essência, e dessa essência a gente faz eu começo a fazer uma investigação que eu estou chamando de arqueologia apreciativa, até porque hoje, depois que eu me tornei anfitriã de uma comunidade de apreciação, a apreciação faz parte da minha vida, né? Estou emanando apreciação. E então eu faço esse processo que é amoroso numa conversa, de fato, onde eu vou descobrindo a pessoa, conversando com a pessoa. Quando eu conheço você, eu já conheço bem, foi mais rápido, mas quando eu não conheço bem, a gente faz uma conversa que é uma boa entrevista, como um bom jornalista. E aí vai levantando vários aspectos do que precisa, o que está sentindo, por onde navegou, qual é a sua história, o que você gosta, o que te inspira. Dependendo do que for, essa investigação ela é maior, ou ela é maior em termos de tempo ou menor em termos de tempo, porque às vezes surge muito rápido, às vezes não surge muito rápido. E aí, a partir disso, eu vou trazendo a raiz de como desbloquear isso. Como que a gente leva para o mundo? Então, eu trago também na estrutura uma definição bem clara desse propósito, caso a pessoa ainda não tenha isso escrito bem. E aí eu também faço um parênteses, Daisy. Eu não sou a pessoa que ajuda você a chegar no seu propósito. Eu posso te trazer clareza, ter uma claridade, gente. Essa é a Daisy, posso certo? Ajudar. Inclusive é a Daisy que eu recomendo, certo? A Daisy é fenomenal. E eu recomendo mesmo, porque eu tenho plena confiança nela e no trabalho dela, até porque ela já me ajudou com algumas questões e foi incrível. Então, eu super recomendo, Deise, é incrível. Grata, oi, Carlos, querida. Boa tarde. Tem um comentário aqui, ó. Peraí, deixa eu falar o comentário que tem a ver com uma coisa da jornalista que você falou. Opa, assim que eu achar o comentário, calma aí, muita calma nessa hora. Tô vendo enquanto isso quem entrou. Aqui, ó, tá, Mulheres do Futuro falou assim: o trabalho faz parte da nossa missão do mundo. E tinha mais um comentário aqui sobre a questão do mundo antigo. Deixa eu achar aqui. Mulheres do Futuro também. Ninguém aguenta mais essas regras do velho mundo. Hard economy. É verdade. Eu vi ali que a Lorena, que está com Mulheres do Futuro, falou que é o nosso ser vir. E eu falo, a Lorena trouxe tá com uma comunidade que é Lorena, se eu errar, me digita aqui, porque agora é Conexões Pulsantes. Conexões Pulsantes, isso mesmo. O meu hardware não está guardando o nome mais. Eu estou ocupada com outras coisas. O Google tem me salvado.
Ela trouxe uma questão do ser, do ser, do ter e do fazer, né? Da gente, de que antes vem o ser, para depois a gente expressar o fazer. E eu acho que entra muito nesse lugar, essa questão do desprensa, e que eu primeiro me conecto, conexões pulsantes, valeu, amada. Eu primeiro me conecto com o meu ser, para depois eu definir o meu fazer, para depois eu contar para todo mundo. Porque isso tem a ver também com aquela questão, com uma questão da gente saber como é que eu escolho, como é que eu faço a triagem, como é que eu posso definir o que eu consumo ou não consumo, o que eu ofereço ou não ofereço, se eu não estou conectada com os meus valores. Se eu sou agente do mundo que eu desejo, e aí a gente entra muito na questão até da fluxonomia, né? O que futuro desejamos para o mundo. Aí eu amo essa história de futuros desejáveis. Põe coraçãozinho aí quem ama futuros desejáveis. Porque, gente, a gente não está mais vivendo no passado, certo? Se ninguém puser coração, eu não posso pôr coraçãozinho, porque senão eu vou ficar chateada. Põe coraçãozinho. Muito bom, obrigada, gente. A gente que pensa em futuros desejáveis, a gente tem que pensar naquilo que é a causa, o que a gente cuida. Então, também pego e passo por esse lugar. O que a gente cuida? O que eu cuido? O que eu desejo para o mundo? E eu acredito que, como a gente está falando em rede, em comunidade, se a gente tem múltiplas visões do cuidar, conectadas com um mundo melhor para todo mundo, e eu acho que isso está muito nessa visão da comunidade comunitária, aquela onde a gente soma as individualidades para ter um coletivo significativo, a gente vai ter um mundo melhor, é impossível. Mas não dá para todo mundo cuidar de tudo também, eu não acredito nisso. Né? Não faz sentido. Uma coisa legal que você falou aí, Maria Clara, que eu super concordo, eu sou muito da bandeira do autoconhecimento, né? Eu acho que para a gente estar em coletivo, para a gente funcionar bem em rede, em comunidade, primeiro lugar que a gente tem que estar é bem com a gente mesmo, tem que se autoconhecer cada vez mais. Isso é um processo, né? A gente sabe que não é uma coisa assim, tô pronta. Você tem que se autoconhecer e você vai se autoconhecer no percurso. Mas é muito importante, senão você fica num lugar de comparação, de competição, porque você não está feliz com o que você está encontrando aqui, você ainda não está no seu lugar, né? Como diz a minha amiga Maíta, você não ocupou o seu lugar, então você não está na sua autenticidade, na sua individualidade, na sua integralidade. E isso dificulta você estar em rede ou estar em comunidade, porque você vai acabar, enfim, se comparando, julgando, não apreciando, uma série de coisas que vão dificultar a sua convivência, né? Então, é esse lugar do ser, é esse lugar do ser. Então, se a gente pensa, assim, nós todos vivemos em comunidade, né, Deise? Então, a gente espalha em rede, a gente percebe, eu faço uma brincadeira, que na verdade, para mim é muito claro que eu sou uma pessoa que vive em transição. Eu entrei na faculdade, jornalista, né? Eu tive que aprender datilografia em máquina daquelas manuais e saí fazendo diagramação em PageMaker. Então foi assim muito nítido a transição. E isso vem sendo uma sucessão dentro da minha vida. Eu entrei fazendo assessoria de imprensa, eu usava um treco chamado Rolodex. Eu não sei se as pessoas sabem o que é um Rolodex, mas é um monte de fichinha catalográfica onde você tem os contatos das pessoas, pode ser de bolso, de livro, alguma coisa, e ele é um rolo, e você fica girando aquilo. E todo o mailing de jornalista estava num Rolodex, era muito louco aquilo. E a gente saiu mandando e-mail. Daí eu saí daquela empresa mandando e-mail. Não tinha e-mail, era telefone e fax. Olha, gente, nossa, ainda bem que eu tô de cabelo branco, porque já dá para perceber a minha idade. E aí eu já tive empresa que estava dentro do boom da internet, então eu tenho um lado empreendedor muito forte. E aí a gente vai percebendo as mudanças. E eu gosto muito de me sentir nesse lugar da transição, porque eu também consigo enxergar os padrões recorrentes do que não mudou. E eu percebo que o que não mudou são os valores. A confiança, a gente honrar as relações e umas coisas que a gente tem perdido de vista, né, Deise? Quanto a gente já falou sobre a questão sistêmica, você é muito melhor do que eu para falar disso, mas quando a gente traz, como é que é o ciclo, né, porque eu acho que essas comunidades seguem um ciclo sistêmico.
A gente tem que ter ordem, a gente depois vai chegar ao pertencimento para depois chegar a uma reciprocidade. As pessoas querem começar com a reciprocidade. Não, não, não rola. Eu acho que você pode até falar mais sobre isso também, sobre a questão da ordem, porque o que é ordem, né? Porque a ordem não é uma coisa tão assim, o que é ordem? Ordem não é mandar, né? O que é isso dentro da visão sistêmica? O que é ordem? Isso está super conectado com a visão da rede e das comunidades. Eu te convido aí a falar sobre isso. Eu tive muita experiência prática com isso, né, Maria Clara? Desde que eu entrei na fluxonomia, essa questão de experimentar o empreender em rede, o estar em coletivo, foi acontecendo meio que organicamente. Foram várias experiências. O ateliê Fluxo 4D, que você acompanhou um pouquinho, foi uma super experiência. Então, nessa questão de como é que a gente colabora, a questão você colaborar e ser horizontal é muito bacana, mas tem horas que tem que ter um líder puxando um pouquinho, um tem que puxar, depois o outro cede lugar para o outro, porque senão também as coisas não andam, não acontecem, né? Então, existe uma certa coisa que é essa liderança orgânica, né? Mais facilitadora, que é do novo tempo. Né? Não vamos dizer que também é tudo sem liderança e coletivo, porque não funciona também. Até quando a gente olha para a natureza, você vê os gansos voando, lá tem um que puxa na frente, todo mundo segue, depois ele cansa, ele muda de lugar, um outro ganso puxa, e é assim mesmo, né? A gente tem que aprender, temos que aprender com a natureza, porque é assim que funciona melhor. E quando você fala das questões sistêmicas, observar também o dar e receber, né? Essa questão do dar e receber, essa questão da hierarquia, quem que criou, quem trouxe a ideia primeiro e respeitar essa hierarquia, tem várias coisas realmente que tem que ser olhadas dentro tanto das comunidades como do empreender em rede, para que a coisa funcione bem. Eu acho que é um aprendizado, essa questão. O que eu sinto é que eu sou uma aprendiz do empreender em rede, mas eu vejo, das comunidades também, mas eu vejo que hoje as coisas já estão muito melhores, até pela vibração que eu emito. Eu já atraio parceiros que empreendem comigo, que a coisa funciona muito melhor hoje, flui mais. Então isso é um sinal de que estou no meu caminho de aprendizado. Mas você vai ver que pouco tem de coisa escrita, de livro mesmo, né? Eu sei que você anda estudando muito a questão comunidades, mas a gente não tem muita teoria ainda que traga essas coisas. Por isso que é legal a gente trazer... Travou um pouquinho. Por isso que é legal a gente trazer da prática. Entrou uma ligação. Entrou um telefonema. Aí me atrapalhou. Aí eu perdi um pedacinho da tua fala. Uma das coisas que eu deixo de dica também, somando ao que você falou, é a importância dos acordos. Que a gente começa estabelecendo acordos. Eu gosto muito de pensar, porque eu transito muito também no mundo da sociocracia. Transito muito é um exagero meu, né? Mas eu faço parte de alguns movimentos que estão ligados a esse movimento da colaboração, então também na autogestão, na sociocracia, nas organizações orgânicas, esses modelos sociocráticos. E uma das definições que a gente fala é que eles são a arte de fazer acordos, né? Então é super importante também para ter a ordem, a gente ter acordos que façam sentido para aquele contexto, para aquela comunidade, né? E uma coisa muito legal que falta muita percepção, acho que isso vem muito do passado, é o implícito versus o explícito. Não tem nenhum problema a gente falar as coisas e deixar elas explícitas, porque não existe. Primeiro que eu não acredito em bom senso. Eu não acredito porque cada um tem o seu. Então, a gente tem que trazer isso à tona, tornar isso explícito para as pessoas poderem ouvir de uma forma, né, aí usando todos os recursos de troca, de uma escutativa, se possível usando comunicação não violenta, evitando julgamentos, porque a gente não sabe o que está dentro da pessoa e qual é a intenção da pessoa. Então, a gente parte do princípio de que o que ela está trazendo é para colaborar. Né? Com certeza. E a gente vai melhorando os nossos acordos, mas os acordos são fundamentais para a gente ter a ordem. Até porque, se eu não tenho isso, e eu não tenho um espaço de confiança, um espaço de segurança, essa segurança psicológica, essa segurança onde eu posso me vulnerabilizar, onde eu posso me tornar uma pessoa que se expõe, e a gente pode passar para
E é depois que a gente se expõe, a gente se sente confortável, tem essa confiança que a gente começa a ter o senso do pertencimento. Sem a ordem, eu posso estar submetido à agressão, eu posso estar submetido a outras questões, porque eu não fico me sentindo bem para poder me abrir com o grupo. E eu só consigo ter o senso de pertencimento, o vínculo, se eu me conecto com as pessoas com segurança. Então, isso é super importante. Com certeza. Confiança é uma das questões mais essenciais aí, né, Maria Clara? Me veio outra coisa também quando você estava falando, que é a questão do propósito em comum, né? Não tem comunidade, nem empreender em rede, se você não conseguir achar um propósito comum com o outro ou com os outros, né? Então, enquanto você não conversar mesmo sobre isso, discutir, achar esse alinhamento de qual é o ponto que realmente nos conecta. Então, tem várias ferramentas para isso. Lá no ateliê a gente chegou a fazer um círculo dos sonhos, que é do Dragon Dreaming. Maravilhoso. É incrível, mas isso é super importante para qualquer tipo de acordo ou parceria. Você ter propósitos em comum, saber para onde você está indo e todo mundo ter essa visão bem clara. Acho que isso é outro ponto super, super, super importante. Nos modelos sociocráticos, que é uma das referências que eu vou sempre colocar para fazer gestão de negócios do futuro, e cada vez mais a gente ouve falar nisso, porque a gente está falando no mercado, cada vez mais se fala em gestões horizontais, então estão achatando as hierarquias. Não estão sendo sociocráticas, mas estão achatando as hierarquias. Então a gente eu tenho meu futuro desejável, um deles é que a gente chegue nesses modelos sociocráticos, onde a gente elimina a figura do chefe no indivíduo, mas a gente trabalha com uma hierarquia de domínios, de grupos, de círculos. Isso, e aí então não tem a pressão de um chefe, mas tudo tem hierarquia. O corpo tem hierarquia, né? O organismo, o corpo tem hierarquia. Se a gente fizer um paralelo, a gente vai enxergar isso. Então, o primeiro ponto do acordo é o propósito comum, a causa que nos une, né? Por que estamos juntos? Até porque se eu vou falar de um modelo sociocrático, se eu vou tomar, assim, para não falar modelo sociocrático, mas para fazer assim, nós estamos trabalhando em rede, nós estamos nos autogerindo, é um processo de autogestão. Como é que eu tomo decisão e faço escolha sem ter um norte? É o propósito do círculo maior, né? Então, eu vou pegar o exemplo do Collab Design, que é um empreendimento em rede que eu participo. A gente tem um propósito que é disseminar tecnologias sociais de forma lúdica e acessível. Isso é um propósito. E a gente tem uma causa que é lembrar pessoas e organizações que também são natureza. Então a gente está envolvido num movimento de regeneração. As nossas decisões têm que convergir para isso. Eu tenho, em primeiro lugar, que olhar para mim, enquanto indivíduo, parte dessa rede, falar assim, peraí, essa atitude que eu estou tomando, ela está em sincronia com essa proposta? Porque se não tiver, eu não tenho o que tomar. Aquilo é um acordo, o primeiro dos acordos. E aí eu vou evoluindo os acordos com base nisso, né? Então, essa também é um modelo de estrutura de comunidade. Então, quando a gente faz uma comunidade, e toda comunidade tem um fundador, né? Quem é o fundador? Na minha opinião, é aquele que tem um propósito tão forte, tão forte, tão forte, que ele transborda para o mundo. E aí ele começa a conectar as pessoas. Ele é o grande inspirador. Então, acho que essa visão vem em pessoas como Simon Sinek, vem em pessoas como Seth Godin. Eu estou lendo um livro que agora da Gaia Education, que é o Além de Mim e Você, que tem vários autores, é um compêndio de artigos, nossa, um melhor que o outro, e que trazem essa... Eu li um texto que eu até te mandei, o outro era sobre a ancestralidade africana, de uma tribo que fala sobre como honrar os ancestrais e o quanto isso é importante. Nossa, o livro está dando reviravoltas na minha cabeça. Tive uma ideia aqui, faz pra gente uma seleção desses livros aí que falam de comunidades que você mais gostou, pra gente postar aqui no Receitas depois pro pessoal. Eu sei que você, como jornalista, né, tem essa curadoria aí, lê pra caramba, então isso vai ser bem legal, porque ainda tem relativamente pouco material escrito. O que me traz me traz uma vontade aqui, Deise. Eu tenho há algum tempo e eu não, assim, até peço para o pessoal que está assistindo e depois quem for assistir na gravação, comentar. Eu já estou com a ideia há algum tempo de fazer uma curadoria de
uma curadoria de coisas que eu vejo sobre comunicação e tal, e compartilhar dentro de um Telegram. Não é, é só um canal mesmo. A ideia não é fazer chat nesse lugar, é só ter um lugar para as pessoas receberem curadoria. Então, porque se o pessoal tiver interesse e puder comentar, super me ajuda a saber. Muito bom. Pronto. Se eu ponho esse interesse, se eu crio ou não crio e ponho energia nisso, porque é mais uma coisa para eu fazer. Mas eu tenho, acho que é um diferencial importante que chega também na comunidade. Então eu faço, são vários olhares de comunidade. Eu peguei algumas referências, inclusive, na comunidade dos Community Managers, que é a Tribos. E assim, tem vários olhares para a comunidade. Acho que isso é também um recorte legal da gente fazer. O que é uma comunidade? A gente tem hoje, quando você vê anúncio de trabalho para Community Manager, eu já não gosto do termo manager, tá? Por isso que eu me coloco como jardineira, eu ressignifiquei isso. Tem um porquê para isso. Mas a gente tem desde esse modelo de comunidade que é só de internet, que transforma as redes sociais em uma comunidade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que isso é uma audiência. Não conecta, a gente cria uma audiência e se relaciona com a audiência. É que você tem que ter alguns níveis, né, de relacionamento. Então, nas redes sociais, uma delas, que é do membro para o membro, você não consegue ter, a não ser que sejamos comentários, isso não dá profundidade. Não dá conexão, que eu acho que é o mais importante. Uhum. Você pode até ter a ordem, pode até ter a reciprocidade, mas o pertencimento... Deu uma travadinha de novo aqui. Oi para todo mundo que está aí, pessoal. Helena fazendo aniversário amanhã. Tinha dado uma travada. O telefone está querendo me sacanear nessa entrevista, nessa live. Aí a minha filha vai, gente, vida que segue. Minha filha aparece, é uma coisa louca. Vem, Lorena, dá oi. Ela fica aqui no Lorena! Canto. Eu tô de fone. Fica ela coladinha, né? Não, ela chegou galopando aqui, que ela veio correndo do quarto dela até aqui, e ela fica aqui me cutucando. Agora não dá, Lorena. Não. E aí a gente tem essa... Até perdi, com o telefone, a minha Lorena me perdi aqui na fala. Deixa eu tentar resgatar. Eu estava falando das comunidades, estava falando das relações e dos tipos de relação. Então, tem do líder para os membros, dos membros para o líder, de membro para membro e de membro para fora. São 4 níveis de relacionamento. E eu não vejo fazer isso dentro de uma rede social. Assim, é muito difícil de membro para membro você ter uma conversa, um diálogo, algo que realmente some e vá fazendo a coisa escalar. O que eu tenho visto muito poderoso em termos de comunidade, que para mim faz diferença, são as comunidades de aprendizagem. Que é onde a gente realmente, eu acho que a gente pratica efetivamente a generosidade, a gente pratica efetivamente a abundância. Como é incrível estar numa comunidade de aprendizagem e a gente se ajudar trocando as coisas que a gente tem de mais legal, que é o nosso conhecimento, o nosso saber, e fazer isso se ampliar. É algo incrível, incrível. E isso leva para um momento da economia do futuro que a gente está indo para a economia da transformação. A gente já saiu quem ainda não percebeu, e tem muita gente que ainda fala da economia da experiência, a gente está indo para a economia da transformação. As pessoas já estão buscando transitarem. E isso conecta tanto com o que a gente pensa, né, Deise? Porque nosso movimento como pessoas é de apoiar a transição das pessoas, da transformação das pessoas. E as comunidades de aprendizagem são muito incríveis para isso. Muito incríveis. Eu queria até falar uma coisa aqui, Maria Clara, que as comunidades, né, me veem aqui que até que a gente, eu e você nos conectamos mais dentro de um trabalho que a gente fez, puxado pela Mônica, que foi um empreendimento em rede, a gente
trabalhou num projeto juntas, aí eu, você, Mônica e Helena, e depois esse projeto virou uma pequena comunidade de apoio mútuo, de autocuidado, de cuidado com o outro, e a gente seguiu a pandemia toda, ano passado, e continuamos conversando sobre diversos assuntos que a gente queria, aprendendo juntas, uma trazia dificuldade, as outras traziam os palpites, e numa dessas reuniões a gente falou sobre isso, né, que o gift economy, a economia da dádiva, é quando você transborda aquilo que você tem sobrando. Eu acho que nessas comunidades de aprendizagem, eu sinto isso muito, eu senti isso muito no The Tribe, quando eu participei, eu sinto isso no Clube do Receitas, a gente transborda o que a gente tem sobrando pra gente. Então a gente está transbordando conhecimento, o outro está absorvendo, depois ele transborda outra coisa pra gente. Então isso é maravilhoso, é muito incrível. Ó, a Helena está colocando aqui o grupo mágico de dádivas e divas. Divas e dádivas. Isso aí. Nossa, eu tinha parado total o meu de correr os meus comentários. Quantas coisas legais eu não tinha visto. Eu tenho só um parênteses aí. Eu concordo com tudo isso e o grupo é mágico mesmo, Helena. Só que eu acho que ele é um grupo, porque tem uma diferença. Esse grupo, ele se sustenta nele mesmo. E tudo bem. E tudo bem. Ele é lindo na sua potência enquanto ele. Mas a gente nunca teve o desejo de aumentá-lo. E uma comunidade, por natureza, ela tem que crescer. Ela quer crescer. É por isso que eu gosto muito de pensar nela como uma planta. E é por isso que eu criei essa profissão de futuro chamada jardineiro de comunidades. Porque eu vejo muito como uma planta. Dependendo do vigor dessa planta, ela pode virar uma floresta. E aí a gente conecta milhares de pessoas. Dependendo do vigor, ela vai ser uma planta num vaso. E vai estar brilhante, linda, plena. Mas o tamanho dela é para aquele vaso. E eu aprendo muito vendo o meu jardim. Com certeza. Eu tenho muitas lições no meu jardim, impressionante. Mas você precisa cuidar dela. Uma comunidade precisa ser cuidada, né? A rede a gente já trabalha com o conceito de audiência, a gente trabalha com pontos, e como que essas comunidades convergem, porque a gente aqui está falando já convergindo várias comunidades. Então, eu trabalho com eu participo de muitas, né? Mas eu já estou aqui conectando com a Lorena, que está com mulher, tem duas, ela é líder de duas, tanto do Conexões Pulsantes quanto do Mulheres do Futuro, aí em outros movimentos. Então a gente vai também convergindo. E isso é uma questão do quanto que eu entrego, o que eu participo. Mas existem movimentos de só grupos menores, grupos fechados. É difícil porque aquela rede de confiança ficou nela. E aí é outra prática, né? O propósito dela é uma união desse grupo apenas. E ele não vai expandir. A comunidade ela expande. É um índice de saúde, inclusive, de comunidade. Mas ainda assim, esses grupos fechados, eles podem proporcionar um ambiente tão grande de confiança que pode virar um empreender em rede, pode virar milhares de coisas, né? São preciosidades agora para esse nosso futuro. É um novo modo de agir, ou é um velho modo de agir, na verdade. É um pouquinho voltar para as antigas tribos que se ajudavam, que se autossustentavam, que colaboravam, que faziam parcerias, né? Um pouquinho, fala-se muito até, inclusive, disso, né? Das comunidades serem organismos vivos e de elas serem um pouco a volta às tribos mesmo, para que a gente possa viver melhor em grupo, né? Ontem eu estava falando agora eu não vou me lembrar quem, se a pessoa estiver presente, faz oi, porque eu não estou me lembrando com quem, porque eu falo com muita gente. O quanto que eu percebo, primeiro que nesse texto desse livro, esse autor, que é o Dieter Doom, se eu errei o alemão, me perdoem, ele fala que a primeira estrutura da humanidade não eram as famílias, eram as comunidades, eram as tribos. E tanto que o livro do Seth Godin sobre comunidades chama Tribos. Mas é sobre marketing, mas ele na verdade a gente vai falando em tribos mesmo, cada um tem sua tribo.
Mas as tribos, lá no passado, elas eram a primeira unidade de organização do ser humano. Então, não eram as famílias estavam dentro da tribo. E essas relações. Gostei muito quando ele falou nesse texto, ele fala da diferença de uma comunidade coletivista para uma comunidade comunitária. Porque a coletivista, que eram até o que a gente vê que são as pessoas que estão fazendo o mesmo, elas fazem as mesmas coisas e ficam coletando. Eu consigo ver as tribos antigas nessa prática. Elas são padrão de não diferenciação. A segurança está na estrutura de quando você está repetindo e fazendo a mesma coisa. Então, eu tenho quem coleta, eu tenho quem caça. E isso se repete, quem foge do padrão, ele é um risco. Essa visão que ele fala de comunidade comunitária, ela fala que você tem que se diferenciar. Que a somatória das pessoas, essa comunidade comunitária, ela é feita por pessoas que se diferenciam e agregam o seu valor, agregam a sua singularidade para a força do grupo. Cara, isso é incrível. Porque realmente isso entra como uma licença para a gente poder ser quem a gente é e ser respeitado por isso. Isso, para mim, é a visão da tribo do futuro. Sim. Essa é a tribo que a gente vai viver no futuro, porque a gente está voltando para viver em comunidades. Tem tendências altíssimas de busca por isso, as pessoas estão transbordando esse desejo de voltar a ter pertencimento. E o que eu falei ontem foi é impressionante o quanto a gente deixou de honrar nas questões sistêmicas, o quanto elas foram esquecidas. E para mim as leis sistêmicas são a lei da vida, é a lei que rege a natureza. Então, quando eu deixo de honrar meus antepassados, lembrei onde foi numa reunião. Quando eu deixo de honrar os meus antepassados, eu estou trazendo, eu deixo de honrar as relações. E honrar não significa acatar tudo, mas eu reconhecer e respeitar quem veio antes de mim, enquanto a força que me trouxe até aqui. Isso vem muito... O quanto isso é fundamental. E quando eu renego isso, eu estou renegando toda a minha estrutura. Toda a estrutura que nos rege. Como é que eu posso ter pertencimento se eu ofendo a quem veio antes? E vai acontecer o mesmo comigo? Não pode. Então, acho que a gente está chegando nesse momento de transição para a era que eu vou chamar entre complexa e caótica, eu gosto de mudar os nomes. Mas para essa nova era complexa, a gente está voltando para esses valores fundamentais que nos fazem ser humanos. Né? Por que eu não gosto de gerente? Porque gerente é um modelo clássico de fábrica. Gerente gerencia isso, e não fui eu que falei isso, quem falou isso foi o Seth Godin no livro Tribos. Ele falou, gerente gerencia fluxo, ele tem que garantir que a coisa saia. Quem cuida de gente, quem cuida de humanidade, não é gerente. E isso me incomoda muito no termo community manager. Eu sou community gardener. Eu tenho um artigo na Tribos, no site da Tribos, tá no meu Medium também, então quem quiser pode pegar pelo meu link da bio, onde eu faço essa provocação. E se fôssemos todos community gardeners? Porque aí eu trago o componente, o meu propósito já está embutido com o cuidar. O cuidar, e o cuidar para mim é fundamental. Então, a gente começou falando do Desprensa, resgatando aqui um pouquinho, o quanto que eu vou o cuidar é um dos passos do Desprensa, é o segundo passo, do que eu cuido, que tem a ver com a fluxonomia também. A Débora Campos está aqui falando que não há nada de novo, que a gente está voltando às origens. Eu acho que tem um componente novo, Débora, que é exatamente esse. A gente tem um lado esse lado da diferenciação significa uma evolução da consciência da humanidade. A gente estava naquele modelo das tribos antigas, havia um momento de que você tinha que ser igual, de padronização, e você não... Então, era risco você se diferenciar, porque você perdia a força do todo contra as ameaças que eram dinossauros, não, porque não tinha humano no dinossauro, mas animais de grande porte,
Você precisava dessa força do todo. Hoje, o que está fazendo sentido são esses grupos voltarem a essa visão sistêmica, a esses modos de ser, honrando a sua ancestralidade, assimilando, mas assimilando a singularidade. Cada um traz a sua potência para dentro do grupo. E aí você cria... E aí eu gosto muito das comunidades orientadas a valor, né? O meu propósito... porque as comunidades se unem por um propósito, mas pode ser um grupo de viagem, é uma comunidade, pode ser um grupo, uma das comunidades mais fortes que existem é a da Harley Davidson, então, que são os amantes da Harley, os caras se tatuam, e eu acho incrível, mas as que eu estou falando aqui são essas que são organizadas a um propósito comum, um propósito de transformação, ou a um aprendizado, alguma outra coisa, mas é bem, bem legal. Até falando da Débora aqui, a Débora está com um projeto incrível com algumas amigas, que é o Por Mulheres Mais Felizes, trazendo umas coisas muito legais, maravilhosa. E isso que você está falando, Maria Clara, a gente estava falando de tendências, né? Começamos falando das tendências das comunidades e das redes, mas uma outra tendência é essa da gente buscar a nossa integralidade, a nossa autenticidade também. Então, a hora que você primeiro busca a sua integralidade, está inteiro em tudo que você faz, seja trabalho, seja em casa, seja com os amigos, você está se sentindo inteiro com você mesmo, está se autoapreciando, porque não é só apreciar fora, né? É apreciar dentro também, conhecer sua singularidade, juntar todo aquele seu lastro, suas habilidades, seus gostos, e conhecer bem quem você é, sua essência, você leva tudo isso para a comunidade ou para o grupo onde você está participando. Então você está levando, é como se você estivesse levando um presente, e como tudo nesse novo mundo é ganha-ganha, a comunidade vai te devolver também, em termos de quê? De ampliação de conhecimento, ampliação de possibilidades, de pontos de vista, de parcerias que podem acontecer. Então isso é muito maravilhoso, é muito diferente dos paradigmas antigos, porque é muito ganha-ganha, né? Todo mundo ganha, você que está entrando na comunidade, a comunidade como um todo, e o mundo ganha, porque a gente acaba... É uma super receita para ser feliz, inclusive, né, Maria Clara? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Essa é uma lógica do jogo que a gente tem que começar a mudar. Porque a gente vem de lugares de jogo, e primeiro que brincar é coisa séria, né? Brincar, essa é uma provocação que vem muito do Collab Design, e que quando a gente é capaz de brincar, é mais fácil da gente trabalhar com a pessoa. Então, o Ravi, que criou o Collab, ele fala isso, né? Você seria... com quem você gostaria de trabalhar? Com alguém que você é capaz ou com alguém que você não é capaz de brincar? E eu não tenho... Eu quero ver se alguém me diz... Eu quero ver se alguém me diz que não. A gente trabalha também com o que a Helena acabou de falar, né? A receita do ganha-ganha-ganha. O que é o ganha-ganha-ganha? Ganho eu, ganham todos, e aqui no terceiro ganha o planeta. Por isso que a gente traz a visão da regeneração também. E quando todo mundo se apropria desse conceito do ganha-ganha-ganha, as nossas decisões também são orientadas a isso. Se eu vou... Então, isso termina com uma coisa chamada competição, que é um jogo ganha-perde. Um jogo ganha-perde é um jogo de competição, onde eu ganho e os outros perdem. E esse é o jogo que essa é uma tendência da gente ir para esse jogo ganha-ganha-ganha, mas a realidade ainda é de jogos ganha-perdem. E a gente precisa se trabalhar, porque culturalmente foi muito implantado na gente essa questão desde pequeno, da competição, do melhor aluno, o vestibular foi implantado e está ainda aí no sistema, né? Então existe uma competição latente, só que no fim das contas a única comparação que você precisa fazer é com você mesmo, né? Hoje eu estou melhor que ontem, amanhã eu com certeza vou estar melhor do que hoje. Essa é a única comparação que vale a pena para alguma coisa, porque quando você sair desse planeta, é só isso que você vai levar mesmo, os aprendizados, a experiência, a expansão de consciência que você teve, né? Eu pensei agora, ouvindo isso, eu sempre apostei na meritocracia. Eu me transformei muito no último ano, inclusive convivendo com isso. Eu sempre achei que era fundamental as pessoas serem reconhecidas pelo seu mérito. Eu continuo achando que as pessoas têm que ser reconhecidas pelo seu mérito, pelo que elas conquistam, mas não pelas suas práticas se elas não forem éticas e se elas não forem adequadas ao jogo ganha-ganha. Porque o que acontecia era muita passada de perna. Acontecia? Não, acontece.
Então, eu não sei se e a gente esquece também que algumas pessoas não tiveram as mesmas condições. Então, um jogo ganha-ganha, ele tem que partir do mesmo princípio de igualdade de condições. Então, eu venho o meu espaço de fala vem do meu lugar e da minha história. E eu tenho que reconhecer nas outras pessoas o espaço de fala dela. Eu tenho que reconhecer o contexto de onde elas vieram, até para eu poder, na meritocracia, enquanto competição, se for competição, que todos tenham a mesma base, senão eu não estou sendo justa. Então, não faz mais sentido para mim a meritocracia. Como, por exemplo, eu nunca fui a favor, e eu reconheço muito, até porque eu acho que isso é uma questão de autenticidade, né? Eu estou evoluindo e eu reconheço o que eu falei como parte do meu aprendizado. Então, eu nunca fui a favor da renda mínima. Nunca. Eu achava um absurdo. Eu mudei radicalmente de opinião. Inclusive depois da pandemia. Mas até antes. É que depois da pandemia isso ficou mais claro. Mas por que eu sou a favor? Porque eu acredito que a gente precisa, e a gente está cada vez mais, enquanto humanidade, a gente está ampliando e a gente está evoluindo no nosso grau de consciência. Então, a gente não consegue repetir padrão do passado, porque nós, enquanto sociedade, nós não estamos mais num nível de segurança, naquele grau de segurança alimentar, de medo. Aquele cérebro reptiliano, aquelas emoções do tal cérebro reptiliano, elas já estão ficando um pouco para trás. Por quê? Porque a gente evoluiu enquanto sociedade, enquanto infraestrutura de sociedade. As pessoas têm comida, as pessoas têm remédio, as pessoas têm casas, ou deveriam ter. Que é exatamente o ponto da renda mínima. Se a gente quer potencializar a criatividade, se a gente quer que as pessoas consigam fazer com que a sua potência maior dos lados de humanas, né? Do lado não humanas, do que é ser humano, né? As competências... O high touch, né? O high touch. Porque o high-tech já está sendo bem desenvolvido, até porque é mais fácil a gente ver infraestrutura, né? A gente precisa, individualmente, ter as nossas necessidades básicas atendidas. Eu super concordo. A gente ativa o cérebro reptiliano e tudo que a gente está falando vai para o espaço. Converso muito sobre isso. Como é que a pessoa vai ter atenção livre para se autoconhecer, para expandir a consciência, para trabalhar em colaboração, sem competição, se ela não tem nem o mínimo garantido, né? Então tem muita coisa aí. Até assisti um filme aí que está concorrendo ao Oscar, que é o Tigre Branco, que fala da situação na Índia, das castas, e que ele é um pouquinho parasita, tá? Tem uma surpresinha, não vou dar spoiler, mas tem uma surpresinha aí no filme, mas que de certa forma me fez lembrar muito da situação do Brasil também. Porque acaba que as pessoas, por terem muito pouco, não estão no parâmetro igual de comparação. Tem coisas que, será que você não faria se você estivesse na situação dela? É muito complicado, muito complexo isso. Então, realmente, essa renda mínima básica universal, até pensando nos grandes lucros que vai ter por causa da automação e que muita gente vai ficar sem emprego, vai reduzir carga horária, isso é super importante para que o nosso mundo prossiga, né? Continue. Até continue existindo. Isso me leva para uma provocação que eu faço, e aí eu pego a Helena. Maslow está muito ativo, Helena, que eu faço, a Helena aqui enquanto economista, ela pode até falar mais, mas eu percebo, e aí não tem nada científico, né, no que eu estou falando, é minha percepção. Mas eu tenho um incômodo muito grande com essa questão de empresas com fins lucrativos, e muito, muito lucrativo. Eu não estou falando mal do lucro. Veja bem, eu quero só fazer esse recorte, antes que falem mal. Não, peguem isso e não entendam o que eu estou querendo dizer. Mas assim, as empresas com alto querem muito lucro, e por outro lado, a gente tem empresas que são sem fins lucrativos. Então, eu vou pegar dois nomes que estão na voz das pessoas. A gente tem uma Amazon e a gente tem o Gerando Falcões. Por que tem que existir esses dois? O Gerando Falcões tem que existir porque está contrabalanceando no dar e receber a Amazon com os seus entregadores que estão ganhando mal. Uhum.
Balança. Por quê? Porque o universo sempre tende ao equilíbrio. Então a gente tem que ter isso. A ordem do dar e receber. Que a gente naquela hora falou assim, putz, a abundância existe quando transborda. Mas e se aqui tiver menos e aqui não precisa tanto? E se todas tivessem fins sustentáveis em termos de equilíbrio, considerando sustentabilidade enquanto equilíbrio? Eu não estou falando de sustentabilidade ambiental. Enquanto equilíbrio. E se todas fossem com fins sustentáveis? Como seria? E se? Ó, comentário da nossa... Desculpa, pode falar. Não, traz o comentário. Comentário da Helena, economista aqui. Renda básica é importante, mas precisa haver contrapartida para não ser somente mais uma política compensatória. Sim, tem o outro lado de deixar as pessoas num conforto e elas, né, enfim, então tem esse... Tudo tem vários lados, né, gente? Por isso que é bom estar em comunidade e conversar bastante, porque a gente vai expandindo nossos pontos de vista. Não tem verdade absoluta, né? Mas sabe o que eu penso a partir disso? Olhando até exemplos da Europa e tudo mais, isso é um reflexo de quem somos enquanto sociedade. Porque lá, essa distribuição é feita por meio de pagamentos de impostos, mas existe honra. As pessoas honram e não estão a corrupção é menor, então a distribuição é bem feita. E olha o que acontece lá. Aí a gente fala daqui. Eu detesto que falem no Brasil, eu sou brasileira e eu tenho uma honra absurda de ser brasileira. E eu não me reconheço nessa fala. Eu acho que nós temos histórias diferentes, a gente tem esses movimentos e isso é complicado. Assim, mas a gente também tem que entender que, sim, as escolhas políticas que são feitas a partir da mentalidade dos nossos habitantes. Então, a provocação que eu faço é como podemos mudar essa mentalidade. Eu vejo que já tem muita gente mudando. Quando eu falo dessa provocação da sustentabilidade, é uma provocação para o alto lucro, para mexer, para mexer nas pessoas que estão criando a empresa, estão sendo empreendedoras, e aí eu gosto muito de usar a palavra intenção. Qual é a tua intenção enquanto negócio? Qual é a tua intenção, até porque estão falando em comunidades, qual é a tua intenção enquanto negócio? Quanto você realmente precisa? Eu gosto de pensar o lucro como a gordura do urso para sobreviver na hibernação. É o suficiente. É o suficiente. Você precisa do acúmulo por quê? Por que você precisa ter? Por que você precisa ter um acúmulo enquanto indivíduo tão grande que não seja para sobreviver Será que isso? E aí esse é o ponto da abundância. A distribuição disso é a abundância. E a gente tem vivido em escassez. Por quê? Porque está tendo acúmulo demais em algum lugar que está represado. Acúmulo demais em menos de 10%, né, no caso. Para ser bem... Cada vez pior. E o que isso vai gerar? Então, quando eu falo da renda mínima, eu não quero falar de renda mínima enquanto esse conceito econômico, mas quero falar quais os meios necessários e mínimos necessários para que uma pessoa tenha garantido para que ela possa exponencializar aquilo que está dentro dela, essa essência. Nenhuma delas vai conseguir se ela não tiver as suas necessidades básicas atendidas, porque ela vai estar se preocupando com isso. Com certeza. Né? Então, é por isso que assim, e aí eu não penso enquanto governo, eu penso enquanto sociedade. Como eu nem penso em governo, porque meu futuro desejável é que um governo completamente diferente. Então, assim, eu nem penso muito nisso. Mas na provocação do EC, como poderia ser? Como a gente poderia fazer isso acontecer? Eu acredito também em comunidades nessa hora. Nas suas várias formas de serem construídas, eu acredito em comunidades como esses eixos da gente poder criar abundância, da gente poder fazer esse equilíbrio. E que as empresas que fazem parte de comunidades também, os empresários que façam parte de comunidade, eles coloquem isso enquanto intenção. Eu não quero acumular tanto, a partir de tanto eu posso fazer uma distribuição, ou eu posso reduzir meu preço, ou eu posso ampliar, não sei o quê. Quais são as formas que podem ser? Cada contexto tem o seu. Mas a gente precisa falar assim, eu preciso acumular tanto, e aí porque aí vem assim, eu dou uma doação de meio milhão de reais para comprar se você atingir tanto. Cara, que ridículo! Porque aí você vai ser bonzinho? Não! Mas tudo bem, antes faça isso do que não faça nada. Mas vamos voltar para o nosso assunto aí, que se a gente for discutir política, né? Política e economia vai ser numa outra live. E aí,
falando um pouco dessa questão das comunidades, né, de como que ela pode ser uma receita para ser feliz para as pessoas, o que elas encontram. Acho que tem muita gente que ainda não está nas comunidades, né, Maria Clara? E a gente participa de muitas, a gente participa juntas aí do Clube do Receitas, tem a comunidade linda de apreciação que vocês trouxeram, tem essas comunidades que a gente fala que são irmãs, aí a plataforma do cuidado da Simone, o ALC da Ju Machado, o MOL do Alex Bretas, tem muita coisa acontecendo, e às vezes as pessoas não sabem que isso está acontecendo, então é legal a gente trazer isso. E até a gente tem conversado, né, dentro da fluxonomia com algumas pessoas, que em algum momento essas comunidades vão até convergir de um jeito mais efetivo, a gente vai ter talvez uma plataforma de comunidades, cada uma com a sua característica, individualidade, mas que vão se conversar também, até porque tem pessoas que circulam, que polinizam entre as comunidades, como acontece com você e comigo, que acabam circulando em vários lugares, e isso é muito saudável e é uma possibilidade, inclusive, para empreender diferente no futuro, né? Para novas formas não tradicionais de você empreender, novas formas não tradicionais de você viver. Falando de viver, tem exemplos aí, né? O pessoal das ecovilas, dos co-housings também são comunidades, e não é nada simples você formar uma comunidade onde você vai morar junto com as pessoas, né? Às vezes casar, juntar duas pessoas já é difícil, juntar uma comunidade assim, exige realmente até tecnologia para isso, conhecimento, experiência, né? Então, respondendo a pergunta de como uma comunidade é uma receita para ser feliz, eu vou dar um exemplo dizendo que depois que eu passei a participar de comunidades de aprendizagem, eu parei de tomar antidepressivo. Então, e durante a pandemia. Então, eu tenho plena certeza de que é uma receita para ser feliz. Como fazer isso? A gente tem eu acho que a gente precisa se entregar em primeiro lugar. Você não recebe antes de você entregar. Então você você vem com a disposição para participar de uma comunidade, de que ela, primeiro, que você é parte dela e você vai entregar o seu melhor, né? Então, o seu melhor do ponto de vista daquilo que você tem de mais precioso, inclusive na sua energia de fazer a coisa funcionar. Sim, porque senão você não vai chegar lá querendo receber, isso não vai acontecer. É ordem, pertencimento, reciprocidade. Quando você realmente se conecta com as pessoas, e aí tem um processo. Acho que o melhor exemplo que eu ouvi foi quando a Ju explica isso na árvore das ALCs. Qualquer comunidade é plantada num terreno de confiança. E como que você cria confiança? Como é que você estabelece confiança? Primeiro que você tem que se colocar e se expor. E para muitas pessoas é muito difícil. Se vulnerabilizar em muitos momentos, inclusive, né? Para você poder se vulnerabilizar, você tem que ter segurança, você tem que se sentir, você tem que ter rede. Então, no mall, a gente usa muita expressão, se joga aqui que tem rede. E a colinha, e aí eu digo que cada rede é o elo, é um membro, e a cola dessa rede é a apreciação, para mim. Por isso que eu e a Mônica, a gente iniciou, esse é o meu olhar, né? A gente quer transbordar a apreciação, mas a gente tem uma comunidade dedicada à prática intencional de apreciação, que é o EMICA. Então, aqui no Instagram, só para deixar o endereço do EMICA, que é emica.apreciação. Oi, até. Emica.apreciação no Instagram, e tem o site, né, que é o emica.com.br. Tá com turma nova, inclusive, aproveitando. Deixa eu fazer o seu jabá, tá com turma nova, que é terça-tarde, né, Maria Clara? Então, o EMICA trabalha com encontros mensais e um grupo ativo no Telegram, e em breve a gente vai ter uma plataforma que é um repositório para artigos e outras coisas que está sendo desenvolvido colaborativamente, então ele ainda não está disponível. A gente ampliou a data, então em vez de um encontro mensal, agora a gente tem 2 encontros mensais. Então a lógica mais ou menos era que era sempre na terceira semana, a quinta-feira da terceira semana do mês à noite, e agora na terça-feira da segunda semana do mês à tarde. Porque a gente que trabalha com facilitação, trabalha com grupo, trabalha com workshop, a gente sabe que as noites são muito comprometidas, né? Então a gente resolveu agregar e ampliar e trazer o horário da tarde, que é das 4h30 às 6h30, para poder receber essas pessoas. Mas a agenda está dentro dessa página, que é emica.com.br.
E essa colinha, só reforçando por que é legal você entrar no Emica e por que a gente trouxe o Emica. Porque a gente acredita que quando a gente pratica intencionalmente a apreciação, não só a autoapreciação, a gente incentiva muito a autoapreciação, para a gente poder fazer a apreciação com o outro e do contexto. Mas primeiro que a gente vibra positivamente e a gente começa a trazer uma energia diferente para a gente. Para a gente obter benefícios de bem-estar, são 3 minutos diários de olhar apreciativo, de prática apreciativa. 3. Então, dentro do Instagram, por exemplo, eu faço uma curadoria de coisas a serem apreciadas. Aí eu comento e tudo, sou eu que cuido do Instagram. Na comunidade você se conecta com a potência da Mônica Lan. A Mônica não participa tanto do Instagram, porque ela se sente... Ela gosta mais de estar em grupos menores e tal, e a gente se respeita muito no nosso fluxo. E eu sou uma pessoa muito mais do grupo. E ela é a facilitadora, eu sou a anfitriã. Então, eu trago... No perfil do Instagram eu faço uma curadoria, mas a gente se aprofunda no estudo e em todo contato com as várias abordagens que a gente tem da apreciação nos encontros fechados, que são só para membros. Uhum. Então, amanhã a gente tem um encontro, se você quiser fazer parte, a gente já pode falar comigo, me manda aqui uma DM, fiz o jabá. Mas eu queria trazer a apreciação como um dos rituais fundamentais de uma boa comunidade. É uma receita para ser feliz, porque ela é que dá cola na rede. Quando é a cola, na apreciação, quando que acontece? Quando eu tenho certeza de que eu não vou levar bronca. Que quando eu trago alguma coisa, ele vai ser enxergado e acolhido pelo grupo pelo olhar positivo. Por mais que a pessoa não concorde, quando a gente tem intenção, a gente busca algo positivo para trazer. E também, ou descolado de um julgamento crítico. A gente foge desse modelo da escola, de que você recebe o feedback do que é ruim. A gente está trazendo feedback do que é bom. Tem pontos de melhoria? Tem. Até porque senão a gente não evolui. Eu acredito que tudo tem processo de evolução. Mas a gente parte de um lugar do bom. A gente parte de um lugar como a Mônica explica isso, ela fala assim, a gente olha com os olhos da alma, não com os olhos da mente. Isso aí não é só receita para ser feliz para a comunidade, isso é receita para ser feliz para o planeta todo, né? Se a gente realmente conseguisse apreciar mais a nós mesmos em primeiro lugar, porque a gente também se julga, se critica muito, e apreciar os outros, o mundo seria diferente. Só essa prática, então praticar isso dentro de uma comunidade é maravilhoso, né? Além de eu achar, ser fã, assim, achar super inovador da parte de vocês, fazer uma comunidade para apreciar. Sou super fã. O nome, o que é Emica, né? O nome é bem, ele chama Espaço para a Manifestação da Inteligência Coletiva Apreciativa. Porque a gente entende que a gente criou um espaço mesmo, no grupo fechado principalmente, onde a gente une essa inteligência, e a Mônica diz que a gente é muito ousada, porque a gente resolveu não acessar a inteligência coletiva, porque a inteligência coletiva existe, mas ela tem tudo que todo mundo pensa. Mas a gente resolveu pegar o recorte do apreciativo, e que isso a gente é muito inovadora e ousada. Então, isso é um convite para as pessoas serem ousadas com a gente e assim, a gente realmente quer que com isso transformar a mentalidade da sociedade, que é uma sociedade de polarização hoje, de opostos, para uma mentalidade mais apreciativa. Quanto mais a gente conseguir embutir isso, a gente acredita que a gente vai colher, vai transformar essas formas de relação entre as pessoas para algo mais a gente vai voltar para o meio, né? A gente está na polarização, a gente está tentando voltar para o equilíbrio no meio. Isso é e a gente acredita que o Emica é uma das respostas que a gente tem para isso. Trabalhar com isso é uma das coisas que mais me dá prazer ultimamente. Assim, é muito legal. E é uma comunidade. Acho um trabalho vital. Assim, eu que conheço muito de crenças e sei o quanto a gente introjetou essas questões do julgamento, do auto-julgamento, do julgamento do outro, da crítica, como isso é importante para que esse mundo mude, como é importante estabelecer um hábito dentro dessa apreciação, né? Ou seja, praticar, até que a sinapse antiga vá embora e você fique com a apreciação.
E Maria É muito Clara, legal, Deise, a gente consegue, a gente começa fazendo isso com coisas simples. A gente começa fazendo isso com bichinhos, crianças, flores, e aí a gente vai intencionalmente buscando outras coisas mais desafiadoras. Então, um exemplo que a Mônica usou foi o de olha a sua mão. E dá para você sentir. Você olha a sua mão de uma forma neutra, aí depois você olha a sua mão de uma forma negativa, só buscando as coisas ruins, e depois você busca tudo que é bom na sua mão. E aí você percebe a sua sensação nesse momento. Qual é a sensação que você sente no neutro? Qual é a sensação que você sente no negativo? E qual é a sensação que você sente no positivo? Convido a fazer o teste. Aí eu vou te perguntar, em que estado você quer estar? No apreciativo ou no crítico? Se você estiver a fim de ficar no apreciativo, eu te convido a vir comigo e a vir com todo mundo que está acompanhando o EMICA e fazer parte desse movimento apreciativo. Não precisa ser... Claro que eu quero muito contar com você, porque eu gosto de conversar, deu para perceber. Eu gosto muito de conversar, então eu quero vocês muito mais pertinho para eu poder conversar, mas também pelo perfil já expandir isso para as pessoas, super importante. Diga, legal, acho que deu nosso tempo, né? O que eu ia falar era isso, que na verdade a gente já passou do tempo, então eu queria fazer um último convite para você, porque ficou provavelmente a curiosidade para quem está ouvindo aí, porque ficou para mim também. Como você está super assim especializada e andando em muitas comunidades e lendo muitos livros, e você mesma se colocou como uma jardineira de comunidades, é você contar o que a jardineira de comunidades faz. Que profissão nova de futuro é essa da jardineira de comunidades, para aí a gente fechar. Eu vejo, eu faço muita parte eu estruturo, a gente olha a partir do propósito que o líder, então eu vejo também de um ponto de vista de comunicação, né? A gente olha o propósito e a gente estabelece o primeiro passo é a arquitetura mesmo, então é um design, né? Então, como é que eu vou plantar essa semente? É o primeiro ponto. Então, como é que coloca, qual é a mensagem que a gente vai trazer? Depois, como criam os acordos, estabelecer os acordos, isso também é um papel do jardineiro. E tem esse lado do relacionamento. Então, eu não vejo, pegando o exemplo da Mica, eu trabalho muito em sintonia com a Mônica, mas o meu papel de anfitriã é muito esse do jardineiro. Eu cuido. Hoje, por exemplo, amanhã tem evento, tem um encontro, eu mandei para todo mundo um aviso assim, olha, a gente vai ter um encontro amanhã, a gente está com tais novidades. Eu percebo que as pessoas não estão participando, eu vou e converso com a pessoa, o que está acontecendo. Esse é um cuidado, é o cuidado. Então, eu percebo cada indivíduo e vou sentindo cada indivíduo. Então, quando eu percebo que ela não está presente, ela está presente, o que está acontecendo? Então, isso vem dentro. Então, a gente vai criando o ambiente para aquela comunidade crescer, porque isso é um indicador de comunidade, a comunidade cresce. Então, a gente vai gerando essas pessoas que são fãs. Esse é um conceito que as pessoas são fãs, elas têm tanto senso de pertencimento que aquilo é muito importante para elas querem expandir. É esse o lugar que a gente quer que aconteça, né? E isso é a jardinagem de comunidades, ela traz o conceito do community manager, claro que traz. Né? Eu só estou mexendo com elementos essenciais do que eu entendo que é importante, que é o cuidado, que é essa parte que um jardineiro faz. Ele vai ele aduba, então ele vai ver a nutrição daquele grupo, como é que está indo. Tem muito caso a caso. O que eu faço com isso? Eu faço a consultoria, eu faço a mentoria dos grupos, enquanto jardineira de comunidades que não são as que eu anfitrio. Então é isso. Muito legal, querida. Muita gratidão, então. E a gente tá afim aí de começar a bater uns papos de sexta-feira, uns papos mais rápidos, pelos nossos perfis mesmo, né? Pelo Deise Klein Real e pelo Maria Clara que não para. E vamos ver, semana que vem a gente vai botando uns temas aí, vai batendo uns papos rápidos nas sextas-feiras. Então, assim, é isso aí. O convite a gente vai bater um papo de café com algum assunto que vai estar na pauta. E a gente vai conversar e convida todo mundo para vir conversar com a gente. Eu adoro mesa de café para ter ideia, e esse é assim, um dos lugares que eu mais me divirto, mesa de café.
Ou mesa de bar, mas como vai ser de tarde, mesa de café. Como eu falei, hoje é dia do café. É isso aí, vai ser um espaço de inteligência coletiva, a gente quer o pessoal participando também, né? Muito bom, Exatamente. gente. Então, nossa receita para ser feliz de hoje foi aí você procurar uma comunidade onde você se alinhe, que tem um propósito bacana, que você gosta. Procura conhecer. Se você não conhecer nenhuma, entre em contato com a Maria Clara, comigo, que a gente pode indicar algumas ótimas. E vale muito a pena, é muito legal. Empreender em rede também. Você acaba empreendendo em rede como uma consequência de estar em comunidade. Você acaba conhecendo pessoas bacanas que você confia e que podem ser seus parceiros de trabalho. Então Exatamente. é uma super receita para ser feliz, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Gratidão, Muito bom. querida. Gratidão. E agradeço todo mundo que esteve com a gente durante todo esse tempo. E aí vamos nos encontrar em breve. Obrigada, Carlos. Um beijo, Deise. Obrigada, Brigadão. obrigada, Tchau, obrigada, gente. gente. Tchau, tchau.